Ao olhar bem dentro de mim, quando estou num lugar tão só, percebendo que não vivo tanto o quanto quero que os outros vivam, eu choro tanto a minha dor. Percebendo que não vivo tanto o quanto quero que os outros vivam, eu choro tanto a minha dor. Olho para Jesus e vejo como caminhou aqui, como suas mãos usou sua voz e seu ouvir. Nunca deixou de amar alguém, Cristo nunca difamou, fazer o bem enquanto a vida. Foi isso que ele me ensinou, fazer o bem enquanto a vida. Foi isso que ele me ensinou. Olho alguém que errou, talvez. Faço então as minhas conclusões. Só não lembro quantas vezes oro pro meu irmão, quantas vezes eu choro. Eu só sei chorar a minha dor. Só não lembro quantas vezes oro pro meu irmão, quantas vezes choro. Eu só sei chorar a minha dor. Olá, queridos, graça e paz. Já temos aí alguns irmãos aí na live, né, que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a primeira live de oração da igreja. Nós estamos aí já quase há 54 dias, né? Domingo vai fazer 54 dias de isolamento social. E a gente vai descobrindo nova realidade, uma nova rotina. A gente vai se adaptando a novos métodos. Então nós estamos aqui hoje com essa primeira live de oração, porque hoje seria justamente nesse 5 minutos de live. Então nós estamos aqui nessa primeira live de oração e nós vamos obviamente fazer de um jeito diferente do que a gente faz na igreja, porque na igreja a gente fica com o tempo bem à vontade, né? A gente ora, a gente canta, a gente lê a Bíblia. Aqui a gente vai ter que ser um pouco diferente, não só porque o tempo do Instagram é um tempo limitado, mas também porque a interação nossa é mais limitada, né? Na igreja a gente fala um com o outro, olhando um nos olhos do outro, e a gente troca informações. Aqui não, aqui a gente tem textos, né? Os irmãos vão fazendo texto, colocando os emotions aí. Então nós queremos começar. Nós já saudamos a todos que estão aí, né? E queremos também saudar os irmãos que estarão vendo no YouTube, tá certo? Nós vamos tentar, como nós temos feito com as lives anteriores, as lives feitas pela Mocidade, pela UPA, nós vamos tentar aí fazer o upload para o canal do YouTube que nós temos, canal que nós criamos justamente nesse período de isolamento social,
que se chama Devocional em Casa. Lá o logotipozinho da imagenzinha que aparece no devocional é justamente um desenho da frente da Igreja Presbiteriana de Sucupira. Queridos, nós vamos começar. Nós tínhamos planejado colocar aqui uma música de Armando Filho, né? Uma música que tem a ver um pouco com o texto que nós vamos falar. Infelizmente a gente não conseguiu botar porque a gente teve um problema no notebook. Aí eu entrei cantando, mas aí eu peço perdão aos irmãos pelo desafino, tá certo? E nós vamos fazer uma leitura, né? A música de Armando Filho tem o título de Fazer o Bem. E nós queremos aqui convidar você para fazer uma leitura em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler Mateus 5 e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo de Mateus capítulo 5, dentre os quais nós temos aí inicialmente os versos 21 a 25. Então nós vamos ler aí Mateus 5 de 21 a 25, e você que tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura. E além desses 5 versículos aí, a gente ainda no capítulo 5 vai ler dos versos 39 a 42 e do verso 43 a 48. São 3 porções do capítulo 5 que nós vamos ler agora. E o capítulo 5 aqui, a partir do verso 21, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 21, a gente vê aqui no Sermão do Monte o Senhor Jesus falando a respeito do homicídio. E diz aqui o verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Essa é a primeira porção do verso 21 ao verso 25, ainda em Mateus, capítulo 25, nós vamos ler também os verso 39 a 42, onde no verso 38 Jesus lembra do que foi dito aos antigos, verso 38, olho por olho, dente por dente. Aí o verso 39, que é o que nós queremos enfatizar, diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Além de tirar a túnica, também entrega a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que deseja que lhes emprestes. Ainda seguindo aí o verso 43, que é a terceira porção que nós queremos ler, fala aí na edição revista e atualizada o título do amor ao próximo. E aí o verso 43 do Senhor Jesus aqui, através do evangelista Mateus, diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então essas foram as 3 porções que nós acabamos de ler, do capítulo 5 de Mateus, do verso 21 ao verso 25, e do verso 38 até o verso 48. A segunda porção seria de 38 a 42 e a terceira de 43 a 48. Queridos, depois da leitura desse texto, eu queria convidar você para orar, né, para que Deus esteja, através do seu Espírito Santo, iluminando a mente de cada um de nós que estamos aqui participando dessa live, para que nós possamos estar observando atentamente aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Não é o que o pastor Fábio, quem vos fala nesse momento, vai ensinar, mas o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós estamos aqui, ó Pai, pela primeira vez como live de oração da Igreja Presbiteriana em Sucupira, nesse período de isolamento social. E nós estamos aqui, ó Pai, te suplicando, ó Deus, que o Teu Espírito esteja iluminando cada um de nós na observância da Tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, com o nosso ato de oração aqui, de leitura da Tua palavra, recebe, ó Pai, como adoração da nossa parte, como louvor, ó Pai, ao Teu santo nome, que Teu nome seja engrandecido entre nós, que nós possamos observar, ó Deus, que não há outro Deus além de Ti, que nós somos dependentes de Ti, e que, ó Pai, nós possamos fazer tudo nesse momento para a honra e glória do Teu santo nome. Ilumina, ó Pai, com o Teu Espírito, cada um de nós, cada um dos Teus servos, na observância da Tua palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, eu queria que você pudesse estar observando esse texto aí que nós lemos de Mateus 5. O capítulo 5 de Mateus, desde o verso 1 até o último versículo do capítulo 7 de Mateus, três capítulos, portanto, 5, 6 e 7, são exatamente o Sermão do Monte, como é bem conhecido, muito bem falado, o Sermão do Monte, aqui registrado pelo evangelista Mateus. Então, nós temos aqui o Senhor Jesus, ele trazendo um sermão para aqueles irmãos que estavam ali, a multidão que estava ali na Galileia, da além do Jordão, ouvindo o Senhor Jesus. Ele reuniu aquele povo ali, então ele começa o seu sermão falando das bem-aventuranças, e depois ele começa a falar aí da nossa influência como sal e luz da terra, e depois entra no cumprimento da lei, e aí ele completa falando a lei aí sobre o homicídio na sequência, a partir do verso 21, sobre o adultério a partir do verso 27, sobre os juramentos a partir do verso 33, da vingança que nós lemos a segunda parte a partir do verso 38, e do amor ao próximo a partir do verso 43. Eu queria chamar a atenção para o que nós falamos rapidamente, né, você poder observar aí que a primeira parte que nós lemos de Mateus 5, do verso 21 ao verso 25, aborda justamente o mandamento não matarás. E aí na abordagem desse mandamento chama a atenção o Senhor Jesus lá no verso 22 de Mateus 5, que agora vai muito mais além do que não matarás, né? Basta apenas, como diz aí o verso 22, chamar alguém de tolo, como tem aqui na edição revista e atualizada, ou como a gente pode ver na edição corrigida, de raca. Tanto raca como tolo são apenas exemplos de adjetivos que são degradantes, são para ofender, né? E nós, ao ofendermos alguém, nós estamos já quebrando
o mandamento aí, não matarás, não é? O sexto mandamento, não é verdade? Se eu tiver errado aí na sequência do mandamento, vocês me dizem o sexto mandamento. Já de cara aí o Senhor Jesus, ó, não precisa matar, basta você chamar alguém de tolo. Hoje a gente observa vários adjetivos, alguns são inadequados para se pronunciar. É uma pronúncia chula, né? É uma pronúncia desgastante, mas a gente pode observar adjetivos bem comuns, como imbecil, idiota, né? E há muitos outros adjetivos onde a gente rebaixa, a gente humilha, a gente, de uma certa forma, a gente ofende aqueles que interagem conosco. Então basta apenas adjetivar de uma forma como essa. Diz aí o texto de Mateus 5:22, já estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, basta eu xingar, eu já estou quebrando o mandamento. Eu posso não ter consumado o mandamento, né, com a morte de quem interage comigo, mas nós já de cara, a gente já observa que a intenção aqui, portanto, segundo o evangelista Mateus, já trata-se de uma quebra do sexto mandamento. A segunda parte que nós lemos, nós podemos observar aí, a partir do verso 38, que está relacionado versículozinho que é abominado por muita gente, né? Muita gente não gosta, não aceita esse tipo de atitude que descreve aqui no versículo 39. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vá com ele 2. Eu vou aqui só interromper rapidamente. Eu queria que alguém pudesse aí falar, né? Está aí assistindo a minha live, a minha queridíssima irmã, única irmã que eu tenho, a Cibele Jeane, e ela disse que está travado. Eu não sei quantos aí estão travados, eu queria que pudessem estar observando aí. Se alguém mais está travado, por favor, comente aqui, só para a gente saber se está indo direito. Para alguém mais, então eu vou botar aqui, para alguém mais está travado, para alguém mais está travado, para a gente saber se estamos, para sabermos se estamos transmitindo adequadamente, né? Por favor aí, alguém depois aí comente, tá certo? Alguém mais está travado? Eu acho que para ela destravou lá, que ela já botou uma carinha com 2 olhinhos de coração, né? Mas vamos lá. E aí a terceira parte do capítulo 5 de Mateus, nós podemos observar aqui ainda relacionado a respeito do texto lá, do texto lá da primeira parte, que fala do não matarás, né? Aqui a gente vê o amor oposto, ou visto que foi dito, né, amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? O texto aí do capítulo 5 termina que, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, eu queria compartilhar com você nessa noite, rapidamente, né? O tempo é bem curto. Eu queria compartilhar com você rapidamente a respeito dessa passagem que a palavra de Deus nos traz. E a respeito também desse momento que nós estamos vivenciando nesse isolamento social, né? Então a gente precisa ponderar muito o que nós estamos fazendo, não só porque a gente sabe que pode trazer prejuízo para si,
como também a gente pode prejudicar aqueles que nós amamos, nossos parentes, né, nossos pais, nossos filhos. A gente vê aí que o problema do isolamento social não é apenas para proteger pessoas dos grupos de risco, mas também para proteger todos aqueles que estão sujeitos, né, estão sujeitos a serem contaminados, tá? Então, por que eu estou falando isso? É que, infelizmente, a gente vai encontrar ainda pessoas que parecem que não estão acreditando nessa pandemia. E ao invés de aproveitar essa situação caótica, essa situação trágica que a nossa sociedade está vivendo, para atentar um pouco mais para o próximo, para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ao invés de parar para observar isso, continua ainda movendo atitudes contra o próximo, com intolerância, com falta de respeito. Você entra nas redes sociais e você vê as pessoas se xingando, né? E não só você vê as pessoas se xingando, você também vê crentes xingando crentes. Eu comentei aí na live que eu fiz, na última live que eu fiz aí para a igreja, né? Ou foi domingo ou foi na quarta-feira, eu acho que foi domingo pela manhã. Eu comentei a postagem que eu vi no Twitter a respeito de um pastor de uma igreja lá no sul, que, comentando sobre política, ele xingou o outro que estava interagindo com ele com uma expressão bem chula, né? E aí aquilo me chocou, porque como é que pode a gente, anunciando a palavra de Deus, a gente anunciando que nós devemos amar ao próximo como assim mesmo, anunciando que nós precisamos respeitar uns aos outros, a gente xinga, né? A música que eu me referi no início, né, do Armando Filho, fala um pouco disso, né? A segunda estrofe, quando ele diz assim... Na segunda estrofe não, no próprio refrão: olho para Jesus e vejo como caminhou aqui, como suas mãos usou, sua voz, o seu ouvir, nunca deixou de amar alguém, Cristo nunca difamou, fazer o bem, enquanto a vida, foi isso que ele me ensinou. Então a gente pode observar, essa música que eu estou falando aqui, Fazer o Bem, de Armando Filho, foi gravada em 1990, muitos dos que estão aqui conosco agora nem estavam nascidos. Eu estava aí aproximadamente com 18 anos, né, saindo da minha adolescência para a mocidade, e curtia Armando Filho, né, o álbum dele, Final Feliz, que a gente encontra com facilidade na internet. Então, esse foi o ensinamento que muitos de nós, que já estão há longas datas na caminhada do Evangelho, aprendeu. Amar ao próximo, ter palavra branda, saber como ser empático, né? Saber ser simpático, né? Saber respeitar o próximo, e não essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, de falta de respeito, né? De total apatia com aquele com o qual nós interagimos, com desrespeito, desejando muitas vezes até a morte, desejando mal para o nosso próximo. É isso que nós temos visto em muitos. Tá aqui a mãozinha, viu? Estou falando aqui, tentando me concentrar, mas eu não vou deixar de botar a mãozinha aqui para acenar para os irmãos, né? Entrou aí o Jadson, que já participou lá na nossa igreja, nossa irmã Clebiane, mais conhecida como Babi, e também aí o reverendo Jonas Epitácio, né? Graça e paz a todos. Então, queridos, eu queria só compartilhar isso com você nesse momento, tá certo? Nesse momento de reflexão a respeito do que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir. Certamente nós não iremos sair da mesma forma que entramos nessa pandemia, né? Muitas coisas irão mudar, muitos comportamentos vão mudar, né? E nós iremos também mudar a nossa atitude para com o próximo. E a nossa atitude para com o próximo também vai levar em consideração a preservação da vida. Quem for estudar as confissões de fé de Westminster e os seus catecismos, quando fala lá das perguntas a respeito do não matarás, fala que as virtudes que são recomendadas, dentre tantas, é a preservação da vida,
né? Nós precisamos preservar a vida, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. E encerrando esse momento de reflexão, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2, melhor, Gálatas capítulo 6, verso 2. Você pudesse aí ver Gálatas 6:2, né? Gálatas capítulo 6, verso 2. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2. Gálatas 6:2 é um texto que nós vamos encerrando aqui a nossa reflexão. É um pequenozinho texto, apenas um versículo. E esse versículo de Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, esse texto de Gálatas 6:2, ele não difere, ele não vai na contramão das 3 porções de Mateus 5 que nós lemos. Aqui a gente vê aqui falando, olha, ajuda ao teu próximo a levar a carga dele. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Alguém pergunta ao Senhor Jesus, Senhor, qual o maior mandamento? E aí havia como se fossem vários partidos entre os fariseus, em que eles observavam cada um dos 10 mandamentos era mais importante do que o outro, né? Então tinha gente que defendia o primeiro mandamento, o segundo mandamento, e aí nós podemos observar que alguém estava querendo assim testar o Senhor Jesus com essa pergunta. E aí quando vai lá conversar com o Senhor Jesus a respeito dessa pergunta, o Senhor Jesus responde, olha, os 2 mandamentos mais importantes são amar a Deus. Você pode encontrar isso lá em Lucas 10, do verso 27 em diante, tá certo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Lucas capítulo 10. Olha, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Tanto o texto de Mateus, como nós falamos inicialmente, como esse aqui de Gálatas 6:2, falam da mesma coisa, né? Nós nos preocuparmos uns com os outros e levar as cargas uns dos outros. Esse texto aqui de Gálatas 6:2, eu conheci ele com um cântico entoado por uma irmã já de saudosa memória, a esposa do reverendo Eliseu de Siqueira, que nos cultos de oração ela pedia para cantar ela não só ensinou a igreja, mas também pedia para cantar, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O cântico é mais ou menos assim: a carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, e a montanha não subirei se tu não oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. E a montanha eu subirei se tu orares por mim. Então, queridos, o nosso propósito é que nós possamos estar orando uns pelos outros, né? E aqui nós estamos justamente nesse momento, abrindo um momento de oração, de pedido de oração. Nós verificamos já agora, antes de começarmos, alguns irmãos aí fazendo pedido de oração. Dentre eles, nossa irmã Gabi, né? Gabriela, Rosário, a nossa irmã aí da igreja, também o Serginho, né? E a minha esposa está vindo aqui já com uma lista, a minha assistente, né? Minha auxiliadora,
com a lista já colocada aqui de alguns irmãos, né, pedindo oração, né? Então, dentre os pedidos de oração aqui, o Gabi faz o pedido de nós estarmos orando pelo nosso país, né? Nós realmente precisamos orar muito pelo nosso Brasil. Precisamos estar orando não só pela questão da pandemia, da quarentena, que ela pede aqui para que a gente ore para que essa quarentena termine, mas que a gente ore pelo país, não só por questão de saúde, a gente também precisa orar pelo país, pelos nossos governantes, por questões políticas. Infelizmente, parece que os nossos governantes não estão conseguindo governar a nação, os estados, porque o foco tem sido muitas vezes ideologias, e parece que nós estamos em palanque eleitoral. Nós não estamos num ano de eleição estadual e federal, mas parece que nós estamos num momento de disputa de palanque. Então a gente precisa orar pelo nosso país, nós precisamos orar para o fim da quarentena. Mas como nós acabamos de falar, não adianta a gente orar para o fim da quarentena sem nos preocuparmos uns com os outros. Cada vez mais, Pernambuco é um dos estados, está aí no terceiro colocado, perdendo apenas para Rio de Janeiro e São Paulo, né, em número de pessoas contaminadas e também pessoas já falecidas. E muitos de nós ainda acham que isso não está acontecendo, mas já está chegando perto de nós. Alguns familiares já tiveram problema e houve já casos de falecimento. Nós também já podemos ver amigos, né, que estudaram conosco quando jovens, né, tiveram esse problema. Alguns parentes um pouco mais distantes já tivemos pessoas com problema, né, sem contar algumas outras pessoas aqui no estado de Pernambuco. Morreu o Ricardo Brenan, né? Alguém vai dizer, mas ele tinha comorbidade tinha mais um problema, ele é do grupo de risco, né? Mas não brinque com isso, né? Nós precisamos acabar a quarentena, mas mais importante do que a economia que pode ser recuperada, restaurada, são as vidas que depois de perdê-las não tem mais como voltar atrás, né? A não ser que Deus conceda, como concedeu a algumas personagens no Velho e no Novo Testamento, ao milagre da ressurreição, né? Se o Senhor nosso Deus não concedeu o milagre da ressurreição, não voltam mais, né? Então nós precisamos aí orar pelo nosso país, orar para o fim da quarentena e orar para que nós estejamos livres desse vírus. Além de Gabi, também tem aqui Serginho pedindo pelos idosos da nossa igreja. E aqui no texto dele, ele diz assim, pelos idosos teimosos. Então, queridos, você que tem idoso em casa, você que tem pai, mãe, avô, avó, que não está acreditando nessa pandemia, né? Então, lute para segurá-los em casa, mas também vamos orar por eles, né? Pelos idosos teimosos, e que todos os brasileiros possam estar atentos a essa questão da orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Além desses pedidos, também tem aqui a nossa irmã Rose pedindo pela irmã Aleí, né? Que nós tivemos aí a perda do presbítero na igreja, esposo da irmã Aleí. Então, orar por Aleí, por sua família, para que o consolo e o sustento do Espírito Santo seja cada vez mais intenso, mais abundante na vida deles. Rose também pede oração pelo seu tio. Rose tem um tio que se encontra internado no hospital de Jaboatão com pneumonia, já tem mais de 80 anos, né? E, queridos, temos muitos outros pedidos aqui, né? Além dos pedidos que normalmente nós fazemos nos cultos da nossa igreja e nos boletins, nós temos também os outros idosos. Na nossa igreja tem um número muito grande de idosos, né? Além dos idosos, nós temos também, agora há pouco, né, há mais ou menos uma hora atrás, antes de começarmos aqui a nossa live de oração, eu pude falar com o presbítero João Carvalho. O presbítero João Carvalho está agora, nesse momento, lá na Policlínica do Ibura com seu irmão, então precisando de alguns cuidados médicos. Então vamos orar por seu Abdias, irmão do presbítero João Carvalho, né, orar por João Carvalho.
Também orar, gente, por muitas outras pessoas. É lógico que a gente não vai conseguir fazer isso aqui nesse momento de live. A live já está aí com mais de 30 minutos. Mas quem você imaginar, inclua na sua oração, inclua aí no seu pedido de oração, né? Inclua para que a gente possa fazer a nossa oração, né? E estarmos... Perdi aqui o meu guia, né? Mas não tem problema, né? Depois aqui eu achei, né? Então nós estamos aqui sempre em momento de oração por muitas pessoas. Nós temos recebido aí nas redes sociais a informação de que o missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, muito conhecido por muitos aí, que está nesse momento residindo no Amazonas, né? Está o Ronaldo Lidório, está com coronavírus, ele, a esposa, a mãe, os filhos. Eles têm pedido oração, então que a gente possa estar orando também, não só pelos de nossa casa, não só pelos irmãos da igreja, mas também nós possamos estar orando por outras pessoas, até por aqueles, a palavra que nós lemos, né? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, né? Nós lemos lá em Mateus capítulo 5, verso 39, né? Amai os vossos amigos e... verso 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então nós possamos também estar orando pelas pessoas, né, que estão à frente de muitas instâncias, né, muitas delas responsáveis por muitas vidas, que são ímpias, mas que são líderes instituídos por Deus sobre vários grupos na sociedade. Mesmo que sejam ímpias, que nós possamos estar orando por eles, né, para cuidarmos uns dos outros. A irmã Rose inclui aqui ainda o pedido de oração pela irmã Irene, pelo irmão Joca, também aqui pelo presbítero Erasmo. Tem aqui Vanessa, depois aqui eu vou tentar identificar a Vanessa, que eu não estou conseguindo identificar quem é, e pelo teu irmão, né? Eu acho que ela está se referindo aqui. Sim, Vanessa, botou aqui Cibele, minha irmã, orar porque deve ser o Flávio Marcelo, né? Presbítero lá em Pirassununga, na igreja presbiteriana em Pirassununga. Gente, é muita gente para orar, né? Se fosse orar aqui, dependendo da live, né? Tinha que ser uma live aí com 10 horas de oração, né? Mas a gente vai orar agora nesse instante, tá certo? E depois nós vamos encerrar esse momento de live entoando um hino do Inário Presbiteriano, o Inário Novo Cântico, que é o de número 178, tá certo? É o hino que tem como título A Excelência do Amor. A capela mesmo, sem violão, sem instrumento nenhum, a gente vai cantar aqui juntos. Vamos orar nesse momento, né? Se eu esquecer de algum nome na oração, você inclui aí na oração, você que vai estar acompanhando, você inclui na oração em nome de Jesus, tá certo? Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, promovendo essa live, um meio que nós vamos descobrindo pouco a pouco de fazer, ó Pai, os irmãos interagirem uns com os outros. E nesse momento, ó Pai, alguns irmãos estão aqui interagindo, não só irmãos da igreja de Sucupira, mas também irmãos de outras localidades e até de outros estados. Ó Pai amado, nós queremos aqui, ó Pai, nesse momento que substitui nessa pandemia o culto de oração da nossa igreja, te pedir, ó Pai, pelos pedidos que foram feitos aqui agora. Pai, nós sabemos que é um momento difícil, um momento, ó Pai, em que o nosso país está vivendo, um momento, ó Pai, em que o país está sendo assolado, ó Pai, por um vírus que já atinge um grande número de pessoas, de contaminados, que já ultrapassa mais de 100 mil contaminados, e que já também, ó Pai, chega a bater perto da casa dos 10 mil mortos. Ó Pai amado, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te suplicar, ó Deus, que o Teu Espírito
possa conceder sabedoria não só ao teu povo, à igreja invisível do Senhor Jesus, espalhada por toda a nação, por toda a terra, mas também, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, abra os olhos das lideranças da nossa nação para esse problema, para que nós possamos estar buscando os meios adequados, ó Pai, de nós superarmos essa pandemia. Que nós possamos estar observando os exemplos que nós temos, exemplos tão próximos de nós como o Paraguai e até exemplos distantes como a Nova Zelândia, que estão com controle total dessa pandemia e conseguiram, ó Pai, superar. Nós queremos te pedir, ó Pai, que nós possamos aqui também, do nosso modo, do nosso jeito, do jeito brasileiro, mas com total consciência da nossa responsabilidade, que nós possamos também estar buscando os meios para combater esse vírus. E enquanto, ó Pai, nós não conseguimos isolar esse vírus, anular a sua ação, nós queremos te pedir, ó Pai, por todas as pessoas de nosso convívio e também até por aquelas pessoas que a gente não tolera, que muitas vezes, ó Pai, a gente repugna, que a gente rejeita. Ó Deus amado, não é isso que a tua palavra tem nos ensinado. A carga é pesada para levar, mas nós precisamos estar levando a carga uns dos outros. E uma das melhores maneiras de levarmos, ó Pai, a carga uns dos outros é estarmos nesse momento, como estamos agora, reunidos, mesmo que cada um na sua própria casa, orando, ó Pai, uns pelos outros. Pai, queremos te pedir pelos idosos, os idosos que foram citados aqui, os idosos da nossa igreja, Irene, Joca, Erasmo, a irmã Madalena, o irmão Vicente, e como disse nosso irmão aqui, Serginho, os idosos teimosos, ó Pai, que não acreditam nesse problema que está acontecendo. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas queridas do nosso convívio, da nossa família, em casa, protegidos desse vírus. Pai amado, não só queremos te pedir pelo fim da quarentena, pelo isolamento desse vírus, pela anulação dos seus efeitos na sociedade, não só pelos políticos que governam o nosso país. Pai, nós também queremos pedir, ó Pai, por todas aquelas pessoas, ó Pai, quantas pessoas que já tiveram do nosso convívio e que nós vamos recebendo pouco a pouco pelas redes sociais, que estão com problema de saúde e que estão em estado grave. Nós queremos te pedir por aquelas pessoas que há muito tempo a gente não vê. Ó Pai, tu sabes, ó Pai, quantas pessoas, cada um de nós tem pessoas amadas que há muitos anos não vê e que de repente vão chegando as notícias. Tem tantas pessoas aqui para que a gente possa estar orando, Senhor, mas tu sabes a intenção do nosso coração, tu sabes, ó Pai, a intenção de cada um dos irmãos que está participando, tu sabes, ó Pai, a lista, ó Pai, que se estende de pedidos de oração nesse país, na nossa sociedade. Ó Pai amado, tem misericórdia de cada um de nós, teu povo. Lembrando, ó Pai, do texto tão citado nesse momento de pandemia de 2 Crônicas 7,14, em que se admoesta que o povo tem que orar, te buscar e se humilhar para que a sua terra seja sarada. Nós também queremos te pedir, ó Pai, que o teu povo, verificando o versículo 19 de 2 Crônicas 7, que o teu povo esteja atento em te obedecer, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que as muitas investidas que a nossa sociedade, o nosso mundo, o mundo em que nós estamos inseridos, faz contra cada um de nós, às vezes, ó Pai, pode nos levar a tropeços. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu Espírito esteja trabalhando a tua palavra em nosso coração, para que a gente, diante de cada tropeço, de cada pedra que surja no nosso caminho, nós possamos, ó Pai, estar passando sobre ela e estar saindo com vitória, e engrandecendo o teu nome com isso e não exaltando a nós mesmos, ó Pai. Pai, ajuda-nos a levar as cargas uns dos outros através de momentos de oração. Nós também, ó Pai, queremos, ó Pai, te pedir não só por cada pessoa, pela saúde de cada ente querido, mas também queremos abrir aqui, ó Pai, um momento de agradecimento.
Ó Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, por todas as coisas que acontecem. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E por isso, ó Pai, nós queremos te ser grato, ó Deus, por estarmos aqui vivos, por estarmos aqui interagindo através das redes sociais, por estarmos orando uns pelos outros, por estarmos, ó Pai, com saúde, por estarmos, ó Pai, podendo, dentro das nossas limitações, até as limitações impostas pela quarentena, ainda estarmos ajudando uns aos outros. Nós sabemos que alguns irmãos têm necessitado de remédio, de alimento, e Pai, tu tem movimentado a tua igreja, os teus servos, mesmo nessa situação, para levantar cestas básicas, para comprar medicamento, para distribuir com os mais necessitados. Ó Pai, nós te agradecemos pela força, pela saúde, pela disposição. Queremos te pedir, ó Deus, que tu nos ajudes, ó Pai, a estarmos atentos a cada momento como esse e estar sendo grato, ó Pai. Não intolerante, não, ó Pai, murmurador, mas que nós possamos estar sendo gratos, ó Pai, confiantes na tua pessoa, sabendo, ó Pai, que tu és o Deus que nos sustenta, tu és o Deus que não permite que um servo teu mendigue o pão. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse privilégio, queremos te agradecer por esse momento aqui, queremos te pedir, ó Pai, mesmo depois que a live termine, nós possamos, ó Pai, estar te buscando, sempre que nós pudermos, durante o transcorrer do dia, te buscando em oração por todos aqueles que têm necessitado, ó Pai, das nossas orações, necessitado do nosso serviço de levar a carga uns dos outros. Nós assim, ó Pai, te oramos, te suplicamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a live está chegando ao fim, tá certo? E eu queria aqui que a gente pudesse cantar, né? Já que a gente falou aí de empatia, falou do que o texto de Mateus 5 fala a respeito do amor ao próximo, falamos aqui de Gálatas 6:2, de levarmos as cargas uns dos outros. Nós vamos cantar um hino e você pode encontrá-lo aí na internet, tá certo? HNC, Inário Novo Cântico, hino de número 178, que tem como título A Excelência do Amor, tá certo? Eu vou me atrever, eu não sou cantor, eu não sei tocar instrumento, eu não sou um cara que conhece tons, mas eu vou aqui me arriscar a cantar e você canta aí comigo, tá certo? Esse hino que foi escrito por Sarapulta O'Callaghan em 1867, esposa do primeiro pastor congregacional a desembarcar aqui no Brasil como obra missionária, né? Excelência do amor. Qual adorno desta vida é o amor? Cantemos. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor, com suspeitas não se alcança, vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói este amor.
não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente. Ao segui-lo vence o crente. Numa vida de amor, ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama. Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Queridos, nós, vez por outra, nós recomendamos na igreja que os irmãos possam estar parando para observar o que nós estamos cantando. Às vezes a gente canta de forma mecânica, né? Só o último verso aqui, ó cristão, ao teu vizinho, olha a empatia, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos chama, Cristo para o céu nos chama. Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Olha, nós vamos encerrando aqui, tá certo? Eu queria rapidamente... Eu tive problema com o meu notebook hoje. Infelizmente ele apagou, tentei fazer com que ele funcionasse, mas não teve jeito, né? Então, infelizmente, não tive aqui o auxílio do notebook. Eu tenho aqui um outro notebook, mas ele já está bem idoso, tá certo? Então, assim, ele tem dificuldades, né, de se locomover. Ele passa mais de 20 minutos para inicializar, então não deu para a gente colocar aqui a música cantada para auxiliar. E também, com a perda do notebook, eu perdi o acesso a várias informações. Então, na quarta-feira, nós anunciamos alguns aniversariantes, né? Eu não sei aí se dá para a gente lembrar. Eu sei que dia 22 tem a Lei. Quinta-feira, ontem, teve Ziel, né? Quarta-feira teve a filha do presbítero Nilo. Vou puxando pela memória. Segunda-feira, dia 4, teve a irmã Graça, né? Nós teremos também aí Aleilton, se não me engano, se não me falha a memória, dia 24, né? Dia 22 tem Vitor, filho de Juliana. Eu não sei se tem mais aniversariantes, porque eu estou sem condição de verificar os arquivos nesse momento. Mas aí nós queremos pedir aos irmãos que estejam orando também pelos aniversariantes. Se você puder, dê uma ligadinha, ou então você passa um zap, como a turma diz, né? Passa um zap para aquele irmão que está aniversariando, né? Parabenizando ele por mais um ano. E não deixe de estar interagindo, tá certo? Há uma coisa que eu queria compartilhar aqui com você rapidamente, antes de a gente ir orar, encerrando, é que existe uma ilustração da questão da unidade, quando se tira uma brasa da fogueira e coloca ela fora. Essa brasa ela tende a se apagar. Alguém uma vez tentou contestar essa ilustração, dizendo que quando a gente tira uma brasa da fogueira e bota em outro lugar, ela faz outra fogueira. Mas uma brasa que se tira de uma fogueira só vai fazer outra fogueira se tiver combustível. Seja líquido, seja físico, seja sólido, né, melhor dizendo, sólido ou gasoso. Se tiver combustível para gerar outra fogueira, vai gerar outra fogueira. Se você pegar uma brasa, tirar de uma fogueira e botar num local onde tem muita palha, vai pegar fogo, vai fazer
outra fogueira. Mas se você botar no local seco, que não tem nada para queimar, essa brasa vai se apagando, vai se extinguindo pouco a pouco, e daqui a pouco ela vira um carvão. Então, querido, interaja, converse com os irmãos, vá nas redes sociais, no Zap, como o povo diz, interaja, parabenize os aniversariantes, orem uns pelos outros, procure saber como está seu irmão, não deixe a sua vida virar um carvão, tá certo? Que ela continue sendo uma brasa acesa que faz parte dessa fogueira chamada povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Na próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira, daqui a 8 dias, como o horário da igreja é toda sexta-feira é culto de oração, se ainda estivermos nessa quarentena, nós estaremos fazendo outra live, e essa live, para quem perdeu, nós vamos tentar baixá-la e colocar no canal que nós já anunciamos lá no comecinho, Devocional em Casa, o canal que nós criamos lá no YouTube, e você depois assiste, tá certo? Vamos orar, queridos? Encerrando, e depois nós vamos também impetrar a bênção, tá bom? Oremos. Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui. Mesmo que possa parecer estranho a gente estar falando com o celular dessa forma como a gente tem falado, coisa que muitos de nós jamais tinha feito, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por esse meio aqui que nós podemos usufruir para podermos interagir uns com os outros. Ó Pai, agradecemos, ó Pai, por esse momento. Queremos te pedir, ó Pai, pela igreja, que a igreja possa estar se fortalecendo, que não esmoreça, ó Pai, que os irmãos não esmoreçam com o isolamento, que não entre em depressão, que não fique deprimido, que não fique melancólico. Lembre que nós possamos lembrar, ó Pai, aquilo que o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós possamos cultivar o bom ânimo, ó Deus, porque Ele venceu o mundo. Então, ó Pai, diante dos problemas, diante das aflições que vão surgindo, que vão, como diz aqui o nordestino, nos aperreando, ó Pai amado, nós queremos te pedir, ó Deus, que a Tua palavra seja renovada em nossos corações, de tal maneira que nós possamos, ó Pai, erguer a cabeça e continuar animado, porque nós sabemos que muito pior do que nós passou o nosso Senhor Jesus Cristo, quando se entregou na cruz em nosso lugar. Ó Pai amado, abençoa cada um dos irmãos de nossa igreja, abençoa cada irmão que participou aqui da live, abençoa cada irmão que for assistir depois no YouTube. Nós assim, ó Pai, te pedimos e te oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, mesmo que virtual, mas um abraço. E queridos, se cuidem porque nós precisamos um dos outros. Eu vou encerrando cantando, já que eu falei isso, eu vou encerrando cantando aquele cântico. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem gemer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Um abraço, fiquem na paz e até a próxima live. Deus abençoe a todos.